Então, boa noite a todos e a todas. Com imensa alegria e satisfação que a gente dá início a esse trabalho, né, da apresentação e da, né, lançamento do capítulo do livro, da nossa obra, né, intitulada Ensino de Ciências Humanas e Sociais em Tempos de Pandemia, né, editado e publicado pela editora Schreiben. Eu treinei, Leandro, o nome, acredito que pronunciei, me perdoe o alemão, mas é muito, muito, né, satisfatório a gente poder estar apresentando, né, um dos capítulos. Depois eu vou deixar para o Leandro falar mais especificamente, quando ele vai apresentar a obra no todo, mas dizer que esse lançamento, né, desse capítulo, enfim, da obra, foi pensado há algum tempo, né, e que nós pensamos em registrar, né, com esse lançamento, né, a importância de se pensar numa obra, numa publicação, nesse contexto, né, que versasse sobre esse contexto que nós estamos vivendo desde o ano passado, que é o contexto da pandemia. Eu colocava, né, enfim, e está ali no prefácio também, a questão de como, enquanto historiador, a ideia de se publicar, de se registrar esse contexto, né, de entendê-lo no aspecto educacional, é de suma importância, até para nós termos um registro para futuramente nós sabermos o que foi pensado desde gestão educacional, desde prática de ensino-aprendizagem, em vários territórios, não só do Brasil, né, como o livro traz, mas em outros países. Então, essa ideia também foi de pensar vários contextos, várias realidades educacionais, né, a respeito, né, do processo, né, tanto educacional, de ensino-aprendizagem, de gestão educacional, de coleta de dados, para entender e planejar as ações melhores possíveis de enfrentamento à pandemia, ao Covid-19, né, no campo educacional. Então, já de antemão agradecer aqui a presença de todo mundo, né, que está hoje nessa conferência, nessa videoconferência, em especial as nossas convidadas, né, que são as nossas autoras do capítulo, e também um convite muito especial, um agradecimento, desculpa, muito especial ao meu colega de profissão e de estudo, lá desde o mestrado, Leandro Maia, que é um pesquisador também do campo da história, do campo da educação, é professor, eu respeito muito ele como pessoa, como ser humano e também como pesquisador. Ele é um pesquisador brilhante, me convidou, né, nessa ideia de publicar, de organizar esse livro, né, então eu tenho que agradecer muito ao Leandro, né, e parabenizar ele pelas iniciativas. Eu sei que ele tem um campo de produção aí acadêmica muito grande e muito respeitada. Então, registrar também que ele foi indicado para prêmio tese, né, a tese dele foi indicada para prêmio da CAPES, e é importante fazer esse registro, porque isso é um reconhecimento, né, tanto lá do PPGH da UPF, quanto da própria CAPES, enquanto instituição de pesquisa. Então, fazer esse registro, Leandro, acho que é importante, e te agradecer. E eu vou passar agora para ele, para falar um pouquinho da obra, e depois eu apresento as nossas convidadas aí, de maneira mais formal e organizada. Leandro. Olá, boa noite. Quero saudar inicialmente o meu colega, meu amigo, o David, parceiro na organização do livro. Um cumprimento aqui também à secretária Sandra, que está na sala, também é autora. Também as autoras, a Luana, a Marielle, a Vanessa. Esqueci alguém? Não? Isso. Também estender uma saudação a todos que nos acompanhem neste momento, que vão ainda depois assistir no momento posterior a essa gravação, que vai ficar então disponível no YouTube, e que agora nos acompanhem de suas casas, né? Então, quero ser bastante breve na minha participação, na minha fala, e eu quero manifestar aqui a minha satisfação de estar neste lançamento que vocês propuseram, e que não deixa de ser uma apresentação do livro que foi editado. Então, é um lançamento em forma de uma apresentação. E eu sempre digo que nós
como disse no início, antes da nossa conversa, nós escrevemos na ideia de um dia sermos lidos. Então, a ideia da escrita, ela é isso, e eu penso que esta ocasião, ela é um momento muito especial, porque acaba sendo a apresentação do livro que foi estruturado para a comunidade. Então, quero parabenizar os colegas pela iniciativa que vocês estão tendo. Eu entendo que acabamos falando à comunidade e para a comunidade ao mesmo tempo, que é a nossa comunidade escolar, onde todos nós estamos inseridos. Dizer ao público, então, que nos acompanha, que ainda vai, então, assistir posteriormente esta gravação, dizer que, além de vocês poderem ouvir essa narrativa, esses relatos em torno da estruturação do livro, em especial ao capítulo construído por vocês, vocês ainda vão ter, posteriormente, a possibilidade de baixar este livro, e vai estar disponível aí para download gratuito, está no site da editora, no endereço, então, www.editoraschreiber.com, e dizer que isso é possível graças à iniciativa dos autores, que acabaram viabilizando esta publicação junto à editora. Então, isso é resultado de um esforço conjunto. Então, reconhecer isso e agradecê-los por isso, tá? E falando rapidamente da estrutura do livro, então, antes de passar a palavra às autoras, em especial do capítulo, então, dizer que a obra, ela é coletiva, ela é composta, então, por capítulos, num total de 15, são 15 capítulos ao todo, que estão estruturados no livro, e esses capítulos, todos eles dialogam sobre o ensino de ciências humanas e sociais em tempos de pandemia. Recebemos aqui, isso é importante dizer, com uma grata satisfação, contribuições de diversas regiões do país, isso todos podem verificar depois no livro, e também uma participação veio do continente africano. Então, isso foi o que nos causou uma grande surpresa. Então, nós temos um relato que veio lá de Moçambique, então, como lá do outro lado está se enfrentando também a questão da pandemia, que são problemas muito, uma problemática muito parecida com a nossa. Então, o livro, ele inicia, agora preciso pegar uma colinha, ele inicia com um prefácio estruturado pelo colega David. Na sequência, então, inserem-se os capítulos em si. Então, inicia com um capítulo chamado Educação e Conhecimento em Tempos de Clausura. Ele é escrito pelo professor Harold Peixoto Pinheiro. Na sequência, então, o capítulo lá de Moçambique, do colega Inocélio Ucivani, que é os desafios da educação em tempos de pandemia no continente africano, a experiência de Moçambique. Então, acho que aqui nós temos uma riqueza muito grande, com detalhes, então, de como uma outra nação também está tendo esse olhar e esse enfrentamento. Na sequência, nós trazemos um capítulo chamado Caminhos da Educação e Mediação Cultural em Tempos de Pandemia. Então, dos desafios às possibilidades, é um texto escrito pelas professoras Lutrícia Souza e Francine Lima. Segue depois com um texto, Ansiedade, Medo e Exaustão, os discursos sobre os impactos da pandemia da Covid-19 na saúde mental dos professores. Então, é uma contribuição que veio do Francisco Vieira da Silva, todos os professores, do Walter Andrade Júnior e da Érica de Souza. Na sequência, nós temos um relato de experiência sobre os impactos objetivos e subjetivos aos sujeitos da saúde e da educação em tempos de pandemia. Então, é um grupo ligado à medicina de Foz do Iguaçu, a Janaína de Matos Almeida, a Gisele de Souza Gonçalves, a Sheila Ribeiro e a Caroline Egelman. Aí nós temos ainda a contribuição do processo educativo na rede municipal de ensino de Getúlio Vargas em tempos de pandemia. Então, esse relato de experiência de como a secretaria, de como o município lidou ao longo de 2020 com essa questão. Então, a contribuição da Luana, da Marielle, da Sandra e da Vanessa.
então que depois, logo mais, vão falar um pouco mais sobre esse texto. Seguindo, nós temos uma contribuição sobre alunos surdos universitários, os desafios do ensino remoto na pandemia. Então, é um contexto já um pouco da ideia da inclusão. Contribuição da Cleide Emília Faye Pedroso, seguindo com apreciações acerca da educação remota materializadas no gênero do humor e charge, da Caroline Schwarzbold e da Conceição Maria Alves de Araújo Guizardi. Depois desse texto, nós apresentamos a pandemia, uma crise em meio à crise, que são os impactos da Covid-19 na educação no contexto prisional. Acho que aqui nós temos uma outra novidade muito bacana, porque nós estamos conseguindo um texto de quem olha isso de dentro de um contexto prisional, né, que também sofreu esses reflexos. Então, é a contribuição da Vanessa Raul Rodrigues e Tailan Cristina Maciel. E, na sequência, temos as reminiscências da pandemia, a educação infantil à distância, é uma contribuição da professora Márcia Farinella. Seguindo, a graduação ativa em tempos de pandemia, uma contribuição novamente aqui da professora Marielle. E nós vamos indo para os finalmente com a docência, pandemia e educação superior, contributos para uma reflexão teórica, uma contribuição da Consuelo, a colega Consuelo, e da Luciane Bodignon. Depois temos o ensino de história em tempos de pandemia, as experiências e limites na formação docente, do professor Lucas Eduardo Gaspar e da Daniela Hendrickson. Por fim, reaprendendo a ensinar, os desafios tempestivos da docência em tempos de pandemia, do professor Antônio Carlos Figueiredo Costa, é um professor lá de Minas Gerais. E, por último, nós apresentamos um capítulo que é um relato de experiência, os desafios da educação superior em tempos de pandemia e o papel dos mediadores e dos monitores de aprendizagem. Uma contribuição da Isaura Maria Carvalho, da Graça Furtado. Então, em tese, falando rapidamente, eu acho que é muito legal a gente mencionar quem são os capítulos, quem são os autores, isso é uma maneira também de prestigiá-los, e dizer a todos esses autores que vai aqui o nosso agradecimento, nosso reconhecimento pela contribuição que todos tiveram com a obra, e como viram, ela proporciona um diálogo entre a pandemia e a escola, digamos assim, nas diversas fases ou modalidades. Então, inicia lá pela educação infantil e ela culmina com a experiência do ensino superior. Então, além de trazer reflexões na dimensão da atuação dos profissionais da educação nesse contexto de educar em tempos de pandemia. Então, acho que isso é muito importante, é uma contribuição, consideramos ela muito rica para o momento que todos nós passamos juntos, e para finalizar eu quero agradecê-los a cada um, a cada uma, aos autores, dizer parabéns aos autores pelas contribuições e aos organizadores deste momento agora, que são vocês lá de Getúlio, esse momento de apresentação, de socialização do livro, parabenizá-los pela iniciativa e, ao mesmo tempo, quero agradecer pela oportunidade, então, que estou também tendo de estar fazendo parte desse processo. Então, de imediato, retorno a palavra ao colega David e, mais uma vez, agradeço e deixo aí a minha grande consideração por todos vocês. Obrigado mais uma vez, Leandro. Brilhante apresentação aí do livro, dos capítulos, reforçar esse agradecimento a todos os autores, né, esse diálogo tão diverso que esse livro está proporcionando. A gente fica muito feliz com isso, né, vamos dizer assim, esse produto, né, que se torna o livro, esse compilado, enfim, de várias experiências. E eu vou passar, então, rapidamente aqui a apresentar as nossas convidadas, as nossas, né, autoras de hoje, né, e que eu posso, assim, dizer também que da satisfação que eu tenho de trabalhar com elas, né,
na Secretaria de Educação, são minhas colegas, tanto de profissão quanto lá de gestão na administração municipal de Getúlio, né? Então, eu vou apresentar aqui, começando pela nossa secretária, a Sandra Becciato. Professora Sandra possui licenciatura plena em Letras pela URI Campus Erechim, pós-graduação em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura, especialização em Educação Integral. Também possui experiência como professora de Língua Portuguesa, ensino fundamental nos anos finais, professora dos anos iniciais também. Atualmente ela é mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Fronteira Sul e é, como eu disse, secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto de Getúlio desde 2015. E tem um currículo vasto, aí, uma grande experiência na gestão, políticas educacionais. A nossa outra colega e autora também, a Vanessa Poli, que é mestre em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal da Fronteira Sul, atualmente é coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, aqui de Getúlio, coordena também o programa Letramento em Programação, que é uma parceria com o Instituto Ayrton Senna e a IMED de Passo Fundo. Temos também a Luana Letícia Riff Almenta, que possui graduação em Pedagogia, é especialista em Gestão Educacional, é orientadora da parte da Educação Infantil, da Secretaria de Educação, né, de Cultura e Desporto aqui de Getúlio. A Marielle Zaveruca Bressan, que é doutora em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é orientadora pedagógica também da Secretaria. Desculpe, a Luana também é orientadora pedagógica da Secretaria, eu já estava esquecendo. A Marielle também tem, né, mestrado, graduação e mestrado na área de letras, e também atua aí, né, no campo da pesquisa da linguística, enfim, tem uma larga experiência nesse campo de pesquisa. Então, apresentadas as nossas autoras, eu vou passar de imediato para a primeira autora, a Sandra, que vai falar, então, um pouco aí de como foi a construção, né, do capítulo, né, que faz parte dessa nossa obra, desse livro. Boa noite, colegas. É uma satisfação enorme estar aqui nesse momento, né? E acho que o primeiro movimento ou a primeira fala é parabenizar o David e o Leandro por essa iniciativa, de dizer que é uma atitude muito positiva fazer esse registro, que vocês cumprem o papel de historiadores, né? De deixar o registro deste momento na história. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Nós sabemos o quanto é difícil fazer pesquisa num país em que não incentiva, né, ser o professor pesquisador. Mas os desafios estão postos e a gente tem duas opções, né? Ou ficar de braços cruzados ou deixar a nossa marca no mundo. E é o que vocês fizeram. Então, parabéns, parabéns, parabéns. E de dizer deste processo, deste movimento, deste momento que ocorreu, né, em 2019. Então, em meados de março, né, quase que fechamos as nossas escolas às pressas, as nossas secretarias às pressas, saímos correndo, ficamos quase 15 dias sem saber o que fazer, meio perdido. Mesmo dizendo que a Secretaria de Educação continuou, né, porque nesses 15 dias buscou o que fazer justamente para não deixar a nossa rede municipal sem norte. Então, nós também não cruzamos os braços em nenhum momento, não nos acovardamos diante do grande desafio, mesmo que fosse em areia movediça, porque a gente não sabia onde estava pisando, e as notícias nas mídias ou aonde a gente via eram aterrorizantes e a sensação que a gente tinha era uma catástrofe nacional e se não mundial, né? Então, um grande desafio também mobilizar todas as pessoas para não perder esse entusiasmo enquanto educadores para também fazer a sua parte. E como tínhamos realidades muito diferentes, compilar todas essas ideias para saber o que fazer e cumprir a nossa função, que é a educação de todos e para cada um, mesmo em realidades tão diferentes e mesmo numa cidade tão pequena como Getúlio Vargas, né? Então, o desafio, sim, foi enorme. E de dizer da importância do empenho de cada um,
de todas as pessoas que também descruzaram os braços e aceitaram fazer parte desta história. E a construção, ela foi realmente coletiva, pessoal, e foi devagar, e foi aos poucos, e foi ouvindo todos. Todos têm a sua parte de autoria, todos têm a sua parte de emancipação, e todos têm a sua parte nesta construção desse processo educativo nesse tempo de pandemia. Passado quase um ano, né, eu quero dizer que nós não temos ainda certezas absolutas, mas nós temos a certeza que a nossa maior e melhor opção foi descruzar os braços e fazer a nossa parte. Então, não deixamos a rede municipal de Getúlio Vargas de nenhuma forma desassistida, bem como os nossos professores, os nossos alunos, a nossa comunidade educativa. E dizer, sim, que Getúlio Vargas investiu desde aquele momento que fechou a escola no pensamento de reabrir, porque nós sabemos o quanto é importante e indispensável a nossa presença nas escolas. Então, eu vou passar também a palavra para as minhas, vou devolver a palavra para o David, né? Mas de dizer que eu acho que nós cumprimos sim o nosso papel enquanto gestor, porque nós pensamos a educação como um investimento e não como um gasto, como nós ouvimos de muitas pessoas. Não, mas nós não vamos fazer isso, deixa a escola fechada, porque é muito melhor do que ter que gastar tanto em álcool gel, em uniforme, em jaleco, né? Então, a nossa opção nunca foi essa. A nossa opção sempre foi dizer que é lugar de criança na escola, é claro que com toda a responsabilidade, porque nós sabemos da nossa responsabilidade, mas de dizer sim que para Getúlio Vargas a educação é essencial. Muito obrigado, Sandra. É verdade, todas essas questões são extremamente importantes e realmente nós vivemos tempos assim, naquela época, de muita incerteza, né, como você disse. Então, a Sandra, né, Leandro, colocar aqui, para tu entender um pouco a nossa realidade, nós temos 6 escolas municipais, 2 de educação infantil, né, e a Sandra capitaneia esse time aí, né, da secretaria, que enfrentou essa situação aí, as meninas do pedagógico, que é a Luana, a Vanessa e a Marielle, né, então é bem importante também fazer esse registro de quanto esse momento foi de tantas incertezas, né, e que cada dia nós esperávamos aí uma orientação que viesse a nível federal, a nível estadual, né, Sandra? Mas, enfim, só para colocar que essas situações foram bem difíceis e que, felizmente, foram enfrentadas da melhor maneira possível, né, Sandra? Bom, seguindo então, nós temos a Luana, que vai falar aí também um pouco a respeito da construção da obra. Luana, por favor. Obrigada, David. Inicio também com gratidão no coração, né? E gratidão pelo convite do David e parabenizando o David e o Leandro por essa obra. E eu vou falar um pouquinho, então, do foco na formação continuada. Porque no ano, então, de 2020, em razão da pandemia, a Secretaria também se preocupou em reorganizar essa formação para os nossos professores. Assim como os professores tiveram que se adaptar, nós também tivemos que nos adaptar. E também utilizados das ferramentas e dos recursos disponíveis, né? Levando em conta, então, o bem-estar psíquico e emocional dos profissionais da nossa rede de ensino, proporcionamos, então, encontros, que nós chamamos de encontros de apoio em tempos de pandemia. E tivemos também a parceria da Secretaria da Saúde, valorizando, assim, também as ações intersetoriais. No total, nós tivemos 7 encontros, realizados pela plataforma do Google Meet, onde nesses encontros nós abordamos temas relevantes e que vieram de encontro com a situação vivida e também com os profissionais pediram, né, por essas temáticas. Vou citar, então, as 7 temáticas que foram trabalhadas.
como cuidar dos nossos pensamentos em tempo de pandemia, o bem-estar na pandemia, cuidados de saúde e higienização no retorno às aulas presenciais, seja a mudança que você quer ver no mundo, autoestima, saúde mental e o bem-estar emocional dos profissionais e avaliação. Então, temas muito importantes, né? E aqui quero destacar que antes mesmo do Conselho Nacional se manifestar a respeito dessa matéria, a Secretaria já estava com essa preocupação com os nossos profissionais, bem como também para prepará-los para o possível retorno presencial. Então, nesse sentido, que a gente preparou, né, e materializou, então, a escuta sensível e o diálogo com os nossos profissionais. Assim, a gente pode também acolhê-los, né, de uma forma virtual, mas não deixá-los desamparados nesse momento. E concomitante, então, às formações voltadas ao desenvolvimento pessoal dos profissionais da educação, também foi pensado nas tecnologias digitais. Então, em meados de julho, nós aderimos ao G Suite, que é a plataforma Google Education, que oferece, então, né, uma gama de aplicativos. E, então, nós pensamos numa formação também para esses profissionais. Então, nós criamos a formação que nós denominamos de letramento digital, explorando as ferramentas do Google for Education, onde nós realizamos, então, encontros periódicos e práticos, né, de maneira a atingir todos esses profissionais, e foram realizados por nós, pela Secretaria. E vale ressaltar aqui, então, que essa plataforma do Google, ela é gratuita, né? E é acesso ilimitado. Então, os professores, os profissionais da educação, todos têm a plataforma, o Gmail ilimitado, seu Google Drive, seu Google Agenda, a sala de aula, né? Os professores que quiserem criar o Google Classroom, né, a sala de aula virtual, também podem fazer, e por isso fizemos a formação. Especialmente, então, nesse período que os professores e alunos, né, tiveram que se separar fisicamente por conta da pandemia, o uso da tecnologia, então, a gente teve que humanizar essas relações, né, e tentar se aproximar dessa forma. E também trazer que a competência digital, né, que está na base comum curricular nacional, também, então, vem de encontro com a nossa formação. E, além dessas formações, nós também tivemos a parceria com a IMED, de Passo Fundo, com a Inova Edu. Então, nós participamos desde a primeira edição do Edu Conecta 21. A nossa prefeitura, então, né, tem essa parceria com a IMED de Passo Fundo, e então também os nossos professores puderam fazer todas as formações proporcionadas, e esses eventos, então, também integraram o cronograma das formações da SMECT. E tendo em vista também esse possível retorno, pensando, né, na formação também sanitária, juntamente com o setor da alimentação escolar, da Secretaria de Saúde e da Assistência Social e a Vigilância Sanitária, foi feito, então, um curso intitulado Boas Práticas Sanitárias. E junto desse também foi feito um específico para transporte escolar, pensando, então, né, na higiene, na preservação da saúde, e para esses profissionais estarem preparados para o retorno. No ano de 2020, então, né, excepcionalmente, nós não tivemos o nosso Fórum de Educação, né, que é um fórum extremamente conhecido, então ele é municipal, estadual e nacional,
mas pensamos em materializar de uma forma diferente. Então, realizamos a revista Saberes e Fazeres Educativos, de forma online também, virtual. E o lançamento, então, da nossa revista aconteceu em 22 de dezembro de 2020, pela plataforma do Google Meet. Também teve a participação da comunidade, professores, né, educadores de toda a região. E no que se refere, então, à educação infantil, nós também temos o Seminário Permanente em Educação Infantil, que foi planejado, então, no final de dezembro, também pela plataforma, onde os nossos educadores, então, puderam trocar experiências, falar, então, da sua prática nesse momento de pandemia, expor os relatos da creche e da pré-escola. Foi um momento bem legal de trocas com professores convidados até de outros estados. E no ano de 2020, então, como a gente sabe, né, nós estamos fazendo história porque ninguém antes passou por essa pandemia. Os professores, então, tiveram a oportunidade de se reinventar, né, de uma forma que a gente não imaginava. Mas, então, com toda essa tecnologia, a gente tem que manter certas metodologias que vieram de encontro, né? E aprender a ver o outro, né? Ensinar, aprender e também se avaliar. Então, a secretaria se preocupou muito com tudo isso e já a formação continuada já é de grande valia para nossos professores, e não era nesse momento que nós iríamos deixar de continuar, né? Então, também tivemos que se reinventar e realizamos, então, a formação em 2020 desta forma. E para encerrar, então, a minha fala, vou deixar aqui uma frase de Rubem Alves, que se a principal tarefa do professor é seduzir o aluno para que ele deseje, e desejando, aprenda. Muito obrigada. Ótimo, Luana. Muito obrigado pelas contribuições. Quanta coisa, né? Quanto trabalho. Que bom ouvir tudo isso, né? Porque é o registro de o quanto a gente se esforça, né? Vocês, né? Para esse trabalho, né? Acontecer. Para toda essa questão da educação acontecer mesmo nesse contexto difícil. Vou passar agora, então, para a nossa colega Vanessa, professora Vanessa, que também é do setor pedagógico, lá para fazer a fala, então, dela a respeito da obra. Boa noite, pessoal. Um agradecimento especial ao nosso colega David e ao Leandro pela oportunidade de publicarmos essa obra e deixar a nossa história também registrada. Um agradecimento especial também às minhas colegas, coautoras do livro, aqueles que nos acompanham agora de forma síncrona e a todos também que vão nos escutar depois, né, de forma online também, lá no YouTube, no nosso canal do setor pedagógico. Foi bastante informação, né? Muita coisa, foi bastante intensa. Tivemos, e este ano um pouco menos, porque a gente começou a ser mais seletivo também, mas a ânsia de conseguir dar conta desse contexto tão extraordinário, nunca antes vivido, fez também com que nós tentássemos nos apropriar do maior número de formações e informações possíveis para dar conta da nossa necessidade. Então, foi também um excesso de telas, foi muito aprendizado, foi muita coisa, né? E nós precisamos dar continuidade com o trabalho com os estudantes, né? Dar continuidade a esse acompanhamento pedagógico, mesmo que de forma não presencialmente, de forma física, de forma remota. E, nesse intento, as nossas escolas municipais, que são 6, nós temos 2 creches que abrigam a educação infantil e uma delas também pré-escola, 2 escolas que têm até o 9º ano do ensino fundamental e outras 2 escolas até o 6º ano com o fundamental incompleto. Então, elas tiveram uma forma de encaminhamento baseada naquilo que dispunham no momento, né? Os espaços, os tempos, recursos e estratégias adequadas para alcançar a comunidade, alcançar os estudantes e fazer com que esse processo não parasse. Então, nós tivemos desde o uso das ferramentas que a Luana comentou, de adesão do G Suite para contatar os alunos, tivemos entrega de material impresso,
as ferramentas de acesso e de alto alcance, como WhatsApp, Facebook, também serviram de interações pedagógicas. E, de forma a acompanhar todo esse processo de ensino-aprendizagem, o setor pedagógico solicitava às escolas que encaminhassem de forma mensal o registro das devolutivas das atividades que estavam acontecendo junto aos estudantes. Então, era entregue por professor e por turma. Então, os dados chegavam ao setor pedagógico, eram organizados e sistematizados nas planilhas mensais. Então, organizados por escola, por turma e por disciplina. Então, ali a gente controlava mensalmente como estavam os estudantes, se estavam conseguindo interagir de forma total com as atividades, dando conta 100% das atividades, se as devolutivas aos professores estavam sendo parcial, e também conseguia mapear aqueles que não estavam conseguindo nenhuma forma de interação. E aqui não cabe julgar se era por que razão não estavam conseguindo acompanhar, se por um contexto familiar, sociocultural, se por, de repente, dificuldade no acompanhamento de algum responsável, pela dificuldade de entendimento da própria atividade. Então, os fatores a gente sabe que influenciaram a não devolutiva foram inúmeros. Então, tendo esse controle mensal, era possível realizar a busca ativa. Então, as direções de escola, coordenações pedagógicas, os próprios professores, quando confrontados com essas situações, usavam de todas as estratégias possíveis para reativar o contato e fazer com que esse vínculo entre aluno e escola não fosse quebrado. Então, os professores usavam os meios de que tinham para resgatá-los, né, fazendo vídeos, contato telefônico, por WhatsApp, e em muitos casos até mesmo visitas domiciliares, para entender qual era o contexto que estava acontecendo e qual a melhor forma de auxiliar. Então, todo o relatório de busca ativa dos estudantes também foi registrado. Então, como saliva não se arquiva, a gente produz materialidade, né? Então era fácil de saber e mapear esses estudantes e as suas necessidades, para conseguir fazer o que a gente já tem hoje, que é o mapa de 2020 de como aconteceu o ensino remoto, quem foi atingido, quem não foi atingido, em que percentual foi ou não atingido. Então, a partir da análise dos dados que nós tivemos de forma mensal, nós conseguimos criar gráficos por escola, por nível, né, para a educação infantil, para a escola, creche, os anos iniciais, os anos finais. Também temos dados por disciplina e chegamos a algumas considerações com base nessas planilhas e na organização desses dados. A gente tinha um senso comum, né, era do nosso hábito pensar de que quanto menor fosse a criança, né, mais tinha acompanhamento de um familiar, de um responsável. E isso se materializou, sim, na pesquisa. Então, no ano de 2020, o número de estudantes de creche que acompanharam as atividades, as vivências encaminhadas, foi um número estrondoso. Então, foi praticamente 100% das crianças tinham devolutiva, a maior parte devolutiva total, se não devolutiva parcial. E é importante dizer que essas planilhas, elas eram atualizadas também a posteriori, à medida que as famílias conseguiam encontrar o final de semana, um feriado à frente, para também conseguir desenvolver com as crianças as atividades, as planilhas também, elas eram atualizadas como dado. Então, o dado sempre ele era revisto à medida que as devolutivas eram acrescentadas. Então, a gente constatou, sim, que quanto menor as crianças, mais acompanhamento, mais os pais conseguiram tirar um tempo para sentar do lado, dedicar mais tempo para acompanhar e ter esse olhar não só pedagógico, que os pais não são professores, mas deram o melhor de si para fazer com que as crianças se desenvolvessem da melhor forma possível, mesmo afastadas da escola. E aí, à medida que vai se aproximando dos anos iniciais, a gente nota que as devolutivas dos anos iniciais foram muito boas também, e um dado nos saltou aos olhos, que os estudantes e as famílias privilegiavam as atividades que eram encaminhadas pelo professor regente, em sua maioria, porque as turmas também têm atividades com professores de projeto, como leitura e produção textual, educação física, música, inglês, filosofia. Então, primeiro se privilegiava o professor, o chefe da turma, o regente, e então se sobrava o tempinho, ou se conseguiam, iam realizando devagarinho das outras
atividades de projeto também. E aí, com os anos finais, a gente teve, assim, meio que um susto, né? E temos professores aqui também que já estão me olhando e concordando com os dados que isso aconteceu, sim. A gente imagina que quanto mais velhos os estudantes, né, dos anos finais, eles já teriam uma maturidade suficiente para organizar uma rotina de estudo e dar conta das suas atividades diárias baseadas num cronograma. Mas nós vimos que a realidade não mostrou bem isso. Muitos, claro, conseguiram, né, acompanhar as atividades não presenciais e ter uma frequência, assiduidade, mas um grande número de estudantes, em função dos pais continuarem com as suas rotinas de trabalho, o que acontecia? Não conseguiram se organizar de forma a dar conta da sua preparação pessoal frente aos estudos. Ou voltavam a dormir quando o celular despertava, os pais saíam, não conseguiam controlar o que estava fazendo, então eles não tiveram essa maturidade para dar conta sozinhos, e isso provou que os estudantes, eles precisam, tanto quanto pequenininhos, como à medida que eles crescem, precisam de incentivo, precisam de um olhar atento, precisam de acompanhamento nas atividades escolares. Então, esses dados estão lá no livro, tem uma tabela com os dados que nós confeccionamos de 2020, para mostrar como acontece, como vem decaindo da educação infantil até chegar à EJA, que tivemos até o ano passado a EJA, que aí foi mais alarmante ainda, mas não só em relação à pandemia, já vinha num crescente, assim, a questão da evasão, de abandono, né, da falta de continuidade mesmo nos estudos e por várias problemáticas, principalmente com relação às problemáticas pessoais, de família, de trabalho e outras. Algo bem importante a salientar com base nesses dados, né, e considerar, é que mesmo os professores têm toda a formação que tiveram, continuam tendo, nada substitui o aluno e o professor dentro da sala de aula, esse olhar. Então, o professor, ele fez tudo o que estava a seu alcance para tentar, né, extrapolar os limites, os muros da sala de aula, da escola, para atingir o aluno, e de fato fez, continua fazendo, mas a aprendizagem efetiva mesmo vai se dar dentro da sala de aula, com esse olhar atento e diário. Então, foi muito desafiador para o professor, nesse tempo, fazer com que mantivesse esse vínculo entre a família e a escola, né? A questão das lacunas de aprendizagem de 2020, que o foco desse ano é nas habilidades essenciais, é o trabalho com avaliação diagnóstica. Então, embora a gente tenha consciência da importância da participação ativa dos estudantes, né? Sabemos que alguns em maior proporção, outros em menor proporção. E o objetivo é desenvolver habilidades e competências que, na verdade, a gente vai conseguir mesmo verificar, diagnosticar agora com o retorno às atividades presenciais, né? Então, foi um desafio muito grande para os professores, esse ensino remoto, né? Nunca se imaginou, se sonhou a educação básica num contexto de ensino remoto, e foi um desafio, acredito, também o planejamento dessas atividades para que os alunos pudessem participar de forma ativa, porque a gente sabe que aquilo que não interessa aos estudantes também eles não praticam, né? Então, envolvê-los em atividades significativas e da forma que foi um grande desafio. Então, para que acontecesse uma aprendizagem deveras significativa, com um nível mais crítico de compreensão, reflexão, foi necessária a criação de situações de aprendizagem que de fato motivassem os estudantes e seduzissem ele nesse processo, porque, como a Luana citou o Rubem Alves, a gente precisa ser seduzido para ter o interesse em aprender. E como isso foi desafiador e como isso continua sendo desafiador, né? Então, a gente se sentiu a necessidade, continua sentindo, de realizar essa busca ativa para não perder ninguém. Eu costumo dizer que a gente está vendo a ponta do iceberg agora, a gente não sabe o tamanho, o fosso, né, que todo esse tempo fora da escola vai deixar nos estudantes, nas famílias, não só com relação à alimentação cognitiva, né, mas aspectos nutricionais, vulnerabilidade social. Então, a escola é importante por N razões, que não só o desenvolvimento de aspectos e habilidades relacionadas à produção do conhecimento científico. Então, com todos os instrumentos utilizados, eu diria que foi um processo
que foi eficiente, embora a gente saiba que lidou com realidades muito diferentes, e também não tinham um acesso à internet, a dispositivo, da mesma forma que em outras realidades, né? Então, a Rede Municipal de Getúlio Vargas jamais parou, continuou monitorando também em 2021, que tivemos um início no dia 8 de fevereiro de forma presencial, após o Carnaval tivemos que parar de forma abrupta, e agora, recentemente, retornamos à presencialidade, trabalhando, lutando para que a educação não pare, e dizer que este processo todo que nós tivemos na rede municipal, ele valeu a pena, ele vai valer a pena, a gente vai ver isso daqui a um tempo e olhar que bom que a gente não ficou parado, que bom que investiu em formação, que bom que não desacreditou os nossos profissionais de educação, que foram fundamentais, que também tiveram que se transformar, se reinventar, usar recursos que jamais pensaram que iriam utilizar e que agora conseguem motivar os alunos e engajá-los também no uso de novas tecnologias, visualizando o conhecimento de uma forma nunca antes vista. Então, acho que isso é transformar a realidade, isso é nos transformar e olhar para esse 2020 e ver o quanto foi feito, não tem nada que nos fortaleça mais para lidar com o futuro e acreditar sempre na educação daqui para frente, porque a educação sim tem potencial transformador. Obrigada pela oportunidade de publicar no livro e deixar a nossa história aqui registrada. Muito obrigado, Vanessa. E é verdade, já era difícil no presencial muitas vezes, né? A gente enfrentar questões de evasão, que felizmente em Getúlio nós não temos, né? Esse número é muito baixíssimo, assim, né? Mas que na pandemia agora é uma preocupação, né? Era e é uma preocupação, né? Então, esse relato é muito importante também, o quanto foram feitas várias estratégias, pensado em ações e estratégias para evitar essa evasão, né, e essa manutenção do vínculo dos professores com os alunos. E passando agora para encerrar as nossas falas das nossas autoras, a Marielle Bressan, né, então fazendo o fechamento aí da fala das nossas autoras. Boa noite, David, Leandro, colegas, gratidão pela presença de vocês aqui. E eu quero iniciar minha fala dizendo que a ciência tem sido muito vaidosa. São poucos os casos em que a ciência se mostra mais generosa do que vaidosa. Eis aqui meu grande amigo, parceiro, David e Leandro, pessoas que mostram que a ciência é generosa. Então, meu agradecimento, em primeiro lugar, pela generosidade de vocês em abrir o espaço para que nós, pesquisadores da periferia, nós somos a periferia da pesquisa, nós não estamos no centro, mas essa oportunidade de nós também nos colocarmos à frente das publicações e lançar o nosso trabalho, o nosso legado para o mundo, né, para outros lugares, tomar lugar. E me coube aqui a tarefa de fazer um fechamento aqui nas apresentações das colegas que me antecederam, e nesse efeito de tessitura e amarração, é importante dizer, gente, que a educação realmente, ela envolve vínculo, ela envolve criação de laços, e com a pandemia, esse momento que não foi fácil e não está sendo fácil para ninguém, o quanto os nossos laços foram prejudicados. Nós tivemos que passar por um processo de humanização das tecnologias. A tecnologia, ela veio para favorecer a criação de novos vínculos, a instituição de novos espaços, mas nós precisamos humanizá-la, e ainda estamos nesse processo, né? Então, o quanto foi desafiador esse processo de formação dos professores, muitos sequer digitavam um texto no Word e passaram a realizar aulas pelo Meet. Isso é um crescimento enorme, fantástico, mas precisou de muita formação, precisou de muito acompanhamento. Nada, realmente, como disse a Vanessa, parafraseando Nova,
substitui o contato olho no olho com os nossos alunos. Mas a gente precisou se reinventar, se ressignificar. E é por isso que lá no artigo em que eu trabalho com a graduação ativa em tempos de pandemia, eu posso falar e comparar dos desafios que nós passamos na educação básica e no ensino superior, porque eu fui uma privilegiada nesse sentido de poder acompanhar esses dois níveis de ensino. Os desafios, gente, foram muitos para todos. Para todos. E aí eu trato nesse trabalho de uma categoria que eu estudei lá no doutorado e que para mim é uma categoria de extrema relevância, que é a categoria do não lugar, porque a pandemia instaurou o não lugar. Mesmo com todas as propostas de graduação ativa que já vinham sendo trabalhadas com os professores em vários momentos de formação, nós estávamos ali tateando o trabalho com o TDE, com o projeto integrador, coisas que, por exemplo, aqui na educação básica, um trabalho interdisciplinar, um trabalho por núcleos temáticos, já vinha sendo pensado há muito tempo. Na graduação, nós estávamos iniciando um processo de movimentar as atividades lá no ensino superior. Mas veio a pandemia e a gente pensou, agora foi por água abaixo. E, na verdade, foi um estupim para que a mudança acontecesse de uma forma muito mais rápida. Então, eu falo da categoria do não lugar porque a pandemia nos deixou à deriva. A categoria do não lugar ou a do entremeio, ela nos tira o lugar. Parece até a negação do lugar. Eu não tenho mais lugar. Qual é o lugar que eu, professor, ocupo, se eu não posso estar presencialmente com os meus alunos? Que lugar as famílias ocupam? Então, essa categoria do não lugar, muito mais do que ser uma categoria de ausência, de negação, é a categoria da contradição, é a categoria do paradoxo. E por ser uma categoria do paradoxo, ela abre várias possibilidades. A possibilidade da resistência à mudança, mas também a possibilidade da resistência se tornar a ressignificação. E a educação, em todos os níveis, ela ressignificou-se. Então, o não lugar, na minha análise, abriu a possibilidade para o novo, para o ressignificar, que é de extrema importância no ato educativo. Se me permitem, para finalizar aqui a minha fala, eu gostaria de ler um parágrafo. Nosso lugar está em constante construção. Por isso, ocupar o não lugar é a possibilidade de transformar o ato educativo em praxis, que se constrói justamente pela visualização das contradições sempre presentes na constituição dos sujeitos que somos e da sociedade em que estamos inseridos. Nós não temos a possibilidade de higienizar a contradição. O que nós podemos fazer é movimentar o processo de forma que ele não fique estagnado. Aliás, a palavra processo é movimento. Então, a pandemia, ela nos tirou o chão, mas ela nos possibilitou outra ideia de educação. Ela nos possibilitou novos lugares, na educação básica, no ensino superior. E acredito que todos foram mexidos com essas mudanças e, com certeza, essas mudanças serão extremamente significativas. Se temos um fosso na educação, lacunas na aprendizagem, nós estamos hoje ocupando um outro lugar. É um lugar em que estamos construindo, estamos desbravando, mas é um novo lugar. Então, vejam que a escritura, essa materialização do processo, a escritura, ela tem a ver com legado, ela tem a ver com a lei, e a lei, ela tem a ver com a letra. Falando aqui um pouco da psicanálise freudo-lacaniana.
E a letra é o que marca, a letra é o que fica. Então, quero mais uma vez, David, Leandro, colegas, agradecer por essa possibilidade de ter deixado um pouco do nosso legado da rede municipal, lá do ensino superior também, nessa obra que vai se eternizar. Gratidão, gente. Fiquem bem e vamos dialogando, né, gente? Fantástico, Marielle. Fechamento perfeito. Muito obrigado pela tua fala. Sandra, Luana, Vanessa, Marielle, a palavra é parabéns, é gratidão pela competência de vocês, pelo pequeno registro do grande trabalho que vocês realizam à frente da educação de Getúlio. Esse é uma vírgula, digamos assim, falando em termos, né, de escrita, do todo que vocês realizam há muito tempo, como professoras, como gestoras, né, desse grande grupo que nós temos da Rede Municipal de Ensino, né, e que, pensando em gestão, em formação, em ligação de professores com alunos, no ensino-aprendizagem, né, com todas essas questões que nós temos no dia a dia, né, ainda nós podemos também possibilitar esse registro, né, nessa obra aí que o Leandro e eu, né, sugerimos e que a gente contou, felizmente, com a participação de vocês. Então, eu, depois vou deixar o Leandro falar também, né, mas quero agradecer e dizer o quanto me sinto orgulhoso de ter vocês como colegas, né, de trabalho, tanto como professoras, como na Secretaria de Educação, e como eu me sinto orgulhoso aqui, falando para o Leandro, que eu tenho colegas que têm esse potencial, essa capacidade, né, no dia a dia e no registro também dessa ação, de tudo que vocês fazem através desse artigo, dessa obra. Então, muito obrigado, gurias, assim, de coração, por terem participado dessa obra, né, com as produções de vocês, por terem contribuído com a cientificidade, que é um dos lemas lá da Secretaria. Eu sempre digo, a gente tem um cartaz lá com vários conceitos, e aqueles conceitos não estão só no papel, eles são colocados na prática, e a cientificidade é um deles, então, prova disso é esse artigo de vocês, né, e também o da Marielle, né, com o ensino superior. Então, muito obrigado mesmo e parabéns. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Leandro. Eu preciso agora confessar um negócio aqui, não é muito legal entregar, mas antes eu escrevi para o David, enquanto as falas estavam acontecendo, disse que foi um evento muito legal, porque eu fiquei realmente impressionado, e aí eu escrevi bem assim para ele, essas meninas são feras. Ele escreveu, sim, é um time muito bom, estou lendo o que ele escreveu, e é uma honra trabalhar com elas. Então é a fala do David para fechar, então eu fiquei muito feliz com isso. E eu quero dizer que eu estou muito feliz pela noite, foi um momento de aprendizado que eu tive com vocês, acho que foi muito bacana isso. Dizer que eu sou professor aqui da Rede Estadual de Santa Catarina, e ao mesmo tempo que eu quero dizer que as angústias, elas foram e são muito idênticas. Os desafios foram muito idênticos. E, mais uma vez, eu quero agradecer pela oportunidade de estar com vocês, parabenizo vocês pela iniciativa de apresentar o livro para a comunidade escolar, e dizer que o que vocês apresentaram aqui e registraram no livro é a vivência, eu diria assim, do chão da escola, que são os desafios da escola, e como muito bem disse a Marielle, que foram muitos e foram para todos. Então, dizer que eu agradeço a todos que nos acompanharam neste momento, e quero dizer que essa apresentação do capítulo de vocês não deixa de ser a apresentação do livro que foi editado. E quero falar mais uma coisinha importante aqui, dizer que o livro, ele não é de quem organiza, é de quem escreve. O livro é de todos nós, tá? É o nosso livro, não é de quem organizou, é de todos nós. Então, parabéns pelo registro, pela contribuição, pela escrita. Ficamos muito honrados pela contribuição de vocês, e faço votos aqui de que mais projetos assim, idênticos ou parecidos com esse, possam surgir
daqui para frente. Então, muito obrigado, agradeço mais uma vez, uma boa noite para todos. Obrigado, Leandro, mais uma vez. Obrigado a todos por terem participado essa noite. E a obra está aí, o site da editora para download gratuito está ali no chat. E agradeço muito o pessoal que participou, agradeço a editora mais uma vez, Leandro, né, e a todos. Então, uma boa noite e fiquem bem. Achei que ia abrir para nós falar, David. Parabéns. Sucesso. É isso aí.